a vida dela, a casa dela, os projetos dela, acobertar ela. É a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tua serva diante da tua presença aqui nesta noite. Usa ela, Senhor, como instrumento de bênção sobre as nossas vidas, para que ela venha ministrar aos nossos corações, ao nosso espírito, Senhor, aquilo a qual o Senhor tem para nós, não o que ela tem dela, mas o que ela tem do Senhor. Aleluia. Senhor, vem de encontro às nossas vidas através dessa palavra, curando, libertando, restaurando, transformando, porque o Senhor é Deus. E nós sabemos que na tua palavra há poder, Senhor. E nesse momento nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, espiritual, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a tua serva, Senhor, guarda a família dela, o lar dela, de toda e qualquer retaliação, de tudo aquilo que não provém de ti. Em nome de Jesus, Senhor. E usa ela como canal de bênção nesta noite. Em nome de Jesus. E aquele que crê, já tomando posse da palavra, possa dizer amém. Amém. Aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A paz do Senhor, amém? Porque essa semana Deus me preparou, né? Foi palavra no domingo, palavra hoje. Domingo que vem estaria trazendo a palavra para as crianças. Nós trocamos, né, Camila? Senão estaria aqui também. Mas quantas vezes o Senhor me chamar, eu aqui estarei para falar da sua palavra. Porque é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos guia, né? Então, em nome do Senhor Jesus. O próprio testemunho da pastora Iris tem a ver com a palavra. Eu vinha conversando com o Edu no caminho, ele também falou uma frase, eu falei, ô Senhor, o Senhor está testificando tudo também, tinha a ver com a palavra. A palavra que eu senti de trazer hoje para vocês, o Senhor me tocou, é sobre a fidelidade de Deus. Porque nós estamos acostumados a falar, Deus é fiel. A gente ouve tanta gente falar, Deus é fiel. Nós falamos várias vezes, Deus é fiel. A gente passa na rua, nos vidros dos carros, né? Deus é fiel. Só que infelizmente, muitas vezes, a gente ouve essa frase ligada a um bem material, a uma conquista material. Você pode ver que se você perguntar para uma pessoa assim, por que você está falando que Deus é fiel? Nossa, é porque eu consegui tirar a carta que eu não conseguia e Deus foi fiel comigo. Aí você pergunta para uma outra pessoa, e você? Por que Deus é fiel? Nossa, eu estava encalhada, mas Deus preparou um companheiro ou uma companheira, que é o casamento dos meus sonhos. Deus foi fiel na minha vida sentimental. E você? Por que Deus é fiel para você? Porque Deus abriu uma porta de emprego. Eu estava parada há muito tempo, eu não conseguia nada, e o Senhor me abençoou, e Deus foi fiel comigo. Eu fui na igreja, eu pedi, eu orei, eu jejuei, e Deus foi fiel comigo. E você? Eu consegui comprar minha casa própria, eu consegui comprar meu carro. Pode ver, para todo mundo que a gente pergunta, que você conversa, que você pergunta, Deus é fiel? É. Por que Ele foi fiel com você? Sempre está ligado numa conquista material. Será que Deus é só fiel nas coisas? O que mais tem de Deus de fidelidade para nossas vidas? Então Deus me tocou nesse sentido. Então eu vou mostrar a fidelidade do Deus fiel. É isso que nós vamos ver hoje, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15. Quer dizer que se a gente não tiver prosperidade, Deus é infiel conosco? Acredito que não, né? Deus tem muito, muito mais para nos dar. Obrigado. Pacote junto. Pacote junto. É 1 Coríntios 15. Glória a Deus.
Deus é bom. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Uma outra versão diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que quando a gente fala que Deus é fiel, é só comparando com os bens materiais que nós temos para desfrutar nessa vida? Aqui está falando justamente o contrário. Se nós estivermos esperando em Cristo só por essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é só nesta vida que Deus é fiel conosco, não. A sua fidelidade vai muito além disso. A fidelidade do Senhor é eterna para conosco. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus vai além dos nossos pensamentos. Quer dizer, a gente fala aquilo que a gente vive, a gente fala aquilo que o Senhor nos abençoa, como se a fidelidade de Deus estivesse atrelada apenas nisso. Mas a Bíblia está dizendo que ela vai além dos nossos pensamentos. Não vamos apenas conhecer Deus fiel, mas sim a fidelidade de Deus para com nossas vidas. Nós vamos ver 4 razões dessa fidelidade. Tem muitas outras, mas nós vamos destacar 4. Primeira razão está em 1 João 1. João 1:9. Mostrar uma razão da fidelidade do Senhor para conosco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Sabe por que Deus é fiel? Porque Ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem. E sem arrependimento, não tem como haver perdão. Receber o perdão de Deus, se a gente parar para comparar com os bens materiais, é muito mais importante do que a gente receber um aumento de salário. O dinheiro vem e vai. E o perdão de Deus para nossas vidas? Esse permanece. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos convence dos nossos pecados. É esse Espírito que nos mostra o juízo e nos mostra a justiça. É esse Espírito que nos faz enxergar o caminho, a verdade e a vida. E é através desse arrependimento, quando nós temos o reconhecimento dos nossos pecados, é aí que o Senhor entra e nos perdoa. Como diz na palavra, os nossos pecados são apagados. Então, essa é uma fidelidade de Deus para nossas vidas, que muitas vezes nós não declaramos. E quantos de nós já não tivemos os nossos pecados apagados pela fidelidade do Senhor para conosco? Não pelo nosso merecimento, pela fidelidade dele para conosco. Amém? Segunda razão, 1 Coríntios 10. Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para o que possam suportar. Olha a fidelidade do Senhor a que ponto chega conosco. Porque Ele não vai deixar a gente passar por lutas que a gente não possa suportar. E eu vejo assim, nessa passagem, o mais forte é a esperança que Ele coloca no nosso coração, da certeza que nós vamos encarar e vamos vencer. Porque Ele está dizendo que nós vamos suportar. Porque quando chega no ponto, a pastora ainda estava falando assim, a gente quando está na luta, a gente acha que não vai acabar nunca.
Parece que ela só cresce na nossa frente, parece que ela só cresce na nossa frente, não é verdade? Só que aí é que entra a fidelidade do Senhor que está falando para você. Tenha certeza que na hora H eu dou o escape para a sua situação. Então a fidelidade de Deus nessa parte, eu acho que é a nossa esperança de vida, de saber, seja qual for a situação que nós estivermos passando, seja qual for a luta, a dificuldade, o problema dentro de casa, o problema no trabalho, não importa a vida sentimental, o casamento, não importa. Ele está dizendo que tudo isso Ele está dando ao ponto que a gente possa suportar. Aleluia! Nós não vamos esmorecer, nós não vamos perder, nós não vamos enfraquecer, porque a fidelidade do Senhor é que vai nos sustentar nessa situação. Amém? Então aqui eu acho que essa é muito importante, porque a gente sabe que Deus é conosco. A fidelidade dele nesse ponto é de você saber a certeza de que Ele está ali, lutando junto com a gente nesse momento. Terceira razão, 1 Coríntios 1. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Foi Ele que nos chamou para ser totalmente dele. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos pelo Senhor. Agora, eu garanto que é muito melhor a gente saber que a gente é escolhido por Deus do que você entrar dentro de uma agência de automóvel para escolher um carro, não é? Agora, uma vez nós falamos que Deus é fiel porque Ele nos escolheu. Quantas vezes já não falamos que Deus é fiel quando nós conseguimos trocar um carro ou comprar um carro novo? Vamos lembrar que não é nas coisas materiais que o Senhor está nos garantindo a fidelidade dEle. Porque o que Ele tem reservado para nós, o que Ele tem guardado na eternidade, e Ele tem nos dado nesta vida também. Não é que nós não devemos agradecer a Deus ou acreditar que Deus é fiel nas coisas materiais. Eu garanto que a pastora Iris, quanto eu, nós temos a fidelidade de Deus numa situação de doença de um filho nosso, onde nós sabemos que foi Deus que ali esteve presente e foi fiel à nossa oração, à nossa busca. Eu não tenho meus filhos na igreja, mas eu conheço a fidelidade de Deus com a cobertura espiritual que dá sobre a vida deles, porque são grandes os livramentos que a gente recebe pela fidelidade do Senhor. Só que essas a gente enxerga, essas são palpáveis, então essa a gente declara. Mas aqui nós estamos tentando ver aquelas que estão na palavra do Senhor, que são garantidas para as nossas vidas, e muitas vezes nós não falamos: obrigado, Senhor, pela sua fidelidade para a minha vida. Obrigado porque um dia o Senhor permitiu que eu conhecesse esse Jesus, porque o Senhor colocou no meu caminho alguém que me apresentasse esse Jesus. Que todos nós chegamos porque alguém nos apresentou esse Jesus. E é através desse Jesus, nessa passagem, que ele está falando que ele é fiel. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. E nós só vamos chegar a Deus se nós estivermos com Jesus, porque é Ele que nos conduzirá a esse caminho. Amém? Quarta razão, está em 2 Tessalonicenses. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aleluia! Sabe por quê? Porque o diabo não toca naquele que é de Deus. O Deus cuida dos seus filhos. Na vida dos que confiam em Deus, o diabo não pode tocar, pois eles são cobertos com o sangue do Cordeiro. Quando você aceitou Jesus, você foi coberto pelo sangue do Cordeiro. Uma ligação tem com a outra, se a gente olhar o versículo anterior, quando ele fala de Jesus, e aqui ele vem provar.
Quando você está na confiança de Deus, quando você está no caminho de Deus, é Ele que te dá cobertura espiritual. O inimigo não tem condições de te tocar. Nós vemos isso na passagem de Jó. Deus permitiu que tocassem em todas as coisas, mas não na vida de Jó. Agora, por que Deus foi fiel com Jó? Porque Jó temia a Deus. Jó tinha fé em Deus. Jó por nenhum momento blasfemou contra o Senhor. Então Deus permitiu que se tocasse nas suas coisas materiais, nas coisas que se a gente parar para pensar, nas coisas que não eram fiéis de Deus. É aquela que vem e que passa, mas naquela que vem e permanece, essa o Senhor preservou. E ela preservou para a vida de Jó, e preserva para as nossas vidas também. Muitas outras razões nós teríamos aqui para citar, né? Mas o importante é reconhecermos que a fidelidade de Deus não está nas coisas, mas nos benefícios conquistados na cruz do Calvário. Aleluia. O sacrifício da vinda de Jesus, o sacrifício por o qual Ele passou, foi para que a gente pudesse voltar a ter uma comunhão com Deus. E só através dessa comunhão é que nós podemos alcançar a fidelidade do Senhor pelas nossas vidas. Se Deus fosse nos abençoar pelo nosso merecimento, ninguém poderia enxergar a grandeza e as razões da fidelidade de Deus. Para encerrar, vamos ver 3 versículos que falam da fidelidade de Deus de uma forma muito especial. Está lá em 2 Timóteo, não precisa acompanhar não, porque eu coloquei ele aqui direto. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Foi o que a pastora no seu testemunho estava falando. Mesmo que nós sejamos infiéis, independente daquilo que nós façamos, Ele permanece fiel. As promessas que o Deus tem para as nossas vidas na palavra dele é permanente, é eterna. Esta não muda nunca. Quem muda as coisas, quem muda a situação, quem reverte muitas vezes o caminho, somos nós. Quando nós fazemos as escolhas erradas, quando nós fazemos as opções erradas, ou quando não queremos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Nós temos hoje muitas formas de ouvir a palavra do Senhor. Nós temos muitas formas de aprender, para crescer, para viver, para desfrutar dessa fidelidade que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor diz que é nosso, porque o nosso Deus é fiel para cumprir isso. Amém? Deus abençoe a todos. Foi essa palavra que o Senhor deu.